programa Gente da Gente está no ar. Cláudia de Bulhões com vocês novamente. Antes de qualquer coisa, eu agradeço a toda a equipe da TV Assembleia que nos propicia este programa maravilhoso, porque ninguém faz nada só, meus telespectadores e meus caros internautas. Se nós não tivermos atrás das câmeras pessoas maravilhosas, no corte pessoas maravilhosas, na redação pessoas maravilhosas, como nós vamos para o ar? Não tem condição. Então, mais uma vez, obrigada a toda a equipe da TV Assembleia. Eu vou começar hoje o programa com um fato interessantíssimo. Eu estava num determinado supermercado, almoçando, e eis que eu vejo na outra mesa ao lado uma criança, mais ou menos de 8 ou 9 anos, lendo, que vocês estão compartilhando comigo agora. Aí eu pedi à mãe dela para bater uma foto dela, para mostrar aos telespectadores, porque não é fácil uma menina como a Clarinha, com 9 anos, ela deixar o celular para simplesmente ler. Eu perguntei quem estimulava ela a ler, ela disse que a mãe dava os livros e a avó também, mas ela gostava muito e preferia ler a ficar no celular. Não é difícil, meu caro telespectador, eu tinha que trazer a Clarinha para vocês verem. Era essa a notícia que eu tinha, porque eu achei fantástico. Mas o programa Gente da Gente está no ar. Seja você nos vendo no horário que está no seu quarto, no bem bom, nos assistindo à meia-noite, nos assistindo ao meio-dia, qualquer horário que o nosso programa vá no ar, nós temos uma boa assistência. Mas hoje o nosso programa, eu considero assim para mim, um programa muito difícil, porque eu vou conversar com um dos maiores intelectuais, um dos maiores professores do estado de Alagoas. Quem é? É o professor Dr. Carlos Alberto Alves de Melo. Dr. Carlos Alberto, que daqui por diante o chamarei de professor. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Cláudia. Eu tenho que primeiro começar lhe saudando, não só por educação, mas por justiça principalmente. E quero justificar isso pelo termo de abertura do seu programa. Que belo exemplo que você nos dá através da Clarinha. Você, inclusive, como, digamos, como apresentadora, produtora, como a principal personagem deste horário e deste programa, você cedeu lugar a uma criança de 9 anos, com um belo exemplo, destacou não o seu nome, mas a Clarinha, e a Clarinha eu acho que é o Brasil que eu quero, é o Brasil que nós queremos. Parabéns para ela, parabéns para você por ter captado essa imagem, compreendido aquela mensagem do gesto da Clara e ter trazido ao seu grande público, ao público do programa Gente da Gente, essa mensagem que é uma mensagem de futuro, que é um exemplo e que deve ser um motivo de alegria para todos nós, para podermos continuar acreditando nesse Brasil que nós temos. O professor Carlos Alberto, ele é promotor de justiça. Sim. E já há 11 anos ele exerce a função, não é professor, de procurador militar. É função. Do Estado, É função. É uma função. Mas nós não vamos conversar agora com o procurador militar. Nós vamos conversar com o professor Carlos Alberto, que é conhecidíssimo. Professor, você tem a sua origem em Palmeira. Como muita gente boa que a gente conhece, a Isvânia e outras pessoas de Palmeira, né? Como que foi assim, o seu período de estada em Palmeira? Eu nasci em Palmeira dos Índios, eu tive essa felicidade. Palmeira dos Índios, assim como outras cidades do estado de Alagoas, e principalmente naquela, sem saudosismo, mas naquela minha bela juventude, era uma cidade onde as letras, a cultura fervia. A Isvânia, você citou muito bem, é um belo exemplo da nossa terrinha.
E Palmeira dos Índios floresceu sob as letras de Graciliano Ramos e de Luiz Torres, de tantos outros escritores e poetas, bons jornalistas, colegas seus, como Tobias Granja, Francisco Sim. Guilherme Tobias Granja, né, só para dar um exemplo, Juarez de Oliveira. Eram homens extraordinários, pessoas maravilhosas, que usavam a pena, que usavam a gramática, a língua, como um verdadeiro instrumento de promoção do indivíduo. Eu tive a sorte de estar ali e próximo a certas pessoas, como, por exemplo, a Isvânia, né? Então, eu vivi toda a minha juventude ali em Palmeira. Adolescência, infância. A adolescência, eu tive a sorte de ser encaminhado para um seminário em Recife. Ah, você foi seminarista. Eu fui em Palmeira dos Índios, tinha o famoso Colégio Pio XII, que era dos padres do Sagrado Coração de Jesus, e eles tinham um seminário em Recife, ali na Várzea, que depois foi para Paudalho. E eu fui encaminhado, e ali eu fiquei 7 anos, onde... Se aprende muito, né, no Muito, seminário. muito. Eu, além da minha família, dos meus pais, meu pai era conhecido em Palmeira dos Índios como Mané Tamanqueiro. Ele era um artesão, era um tamanqueiro. Certo. Minha mãe, como a maioria das mulheres, principalmente daquela época, que não tinham esse senso intelectual e a dinâmica que você tem, Muito obrigada. elas eram basicamente mães de família Mas somente. como criavam bem, né? Pois é. E eu fui ali, meu pai teve essa lucidez de permitir que eu, muito jovem, fosse para o seminário. Então, depois dessa base familiar maravilhosa, afetiva e muito agradável, eu tive a instrução, a possibilidade de ter uma instrução que, se não aprendi mais ou muito, não foi por culpa daquela estrutura, a culpa é minha, né? Então, eu tive uma possibilidade de ter uma instrução na adolescência muito boa, uma Muito orientação bom. Eu muito reputo boa. assim, não sei se atualmente é assim, mas quem ia para o seminário antigamente e saía, voltava com uma cultura Sempre, sempre. abrangente, não só do catolicismo, mas da religião, mas de uma maneira geral, É verdade, filosófica, é verdade. de uma maneira geral. Mas, professor, você é um legislador do direito, mas é um professor. E eu estive vendo que o senhor ensina direito náutico, direito da infância e da adolescência. Professor, tanta coisa que eu não gravei. Quais são as matérias que você leciona? Cláudia, É no SESMAC, né? não é no SESMAC. Eu tive a felicidade de ter sido convidado por um velho professor meu, eu digo velho, mas com todo respeito, claro, o professor Lima Verde, que foi advogado muito tempo aqui, para, repare que honra, substituí-lo na cátedra de Direito da Navegação. Olha. Eu quero aproveitar para fazer esse agradecimento. E a gente, quando fala em direito de navegação, a gente aqui tem o mar por toda Isto. parte. Mas essa navegação que se fala não é só desse mar aqui na beira, né, doutor? Não, não. A navegação que a legislação brasileira trata é a navegação aérea e marítima. Ah, é? E nós temos, além de um belo sim, mar, sim. no Brasil nós temos 8.000 quilômetros de costa com 200 milhas de mar territorial. Então nós temos hoje uma atividade portuária muito intensa, mas nós temos também navegação fluvial, né? Além da navegação aérea, que cada dia torna-se mais intensa. Naquela época, quando eu comecei a ensinar, o direito da navegação era uma parte do Código Comercial. Hoje é uma especialidade do direito, muito interessante, bastante rentável para aqueles que querem saber ou se dedicar, e que exige estudos muito profundos. Mas você foi também professor e Foi, Sim. não, é. Introdução à filosofia do direito, direito internacional público, direito processual penal, direito da criança e do adolescente e direito penal. Professor, eu sou apaixonada pela filosofia. E não existe nada sem ter a base filosófica. Nada. E eu estive pesquisando a você e
Eu acho que para lecionar essa matéria tem que ter um bom conhecimento de filosofia. Cláudia, você é uma mulher, uma profissional muito lúcida. Para a gente se atrever a todos os dias enfrentar uma sala de aula com, vamos arredondar aí, 60 alunos, cada dia é uma aventura. O professor não é o dono do saber, nós sabemos muito pouco, devíamos saber muito mais. O professor não tem a última palavra sobre nada. Imagino que ele deva ser um inspirador dos seus alunos, mas é fato que ele tem que estar um pouco à frente. Ele tem que ter uma estrutura capaz de provocar a inteligência dos alunos. Por mais que falemos da crise da educação brasileira, por mais que tenhamos a anotar sobre a deficiência das escolas, mas a inteligência de qualquer povo e do brasileiro é vibrante. E principalmente quando você aborda pessoas daquela faixa entre... Eu tenho alunos de 16, 17, 18, 20, 50, 60 anos. É uma então, mistura, né, professor? Eles são muito capazes. E principalmente se a gente tiver condição de estimulá-los, de despertá-los para o pensar. A filosofia basicamente é pensar, não é ler somente. Ler as palavras é talvez uma atividade muito pequena, porque por trás das palavras tem sempre muitos significados. As figuras de linguagem da língua portuguesa, a maneira de dizer, e para você que é poeta, para você que é das letras, você sabe quantas maneiras nós temos de dizer a mesma coisa. E existem pessoas que dizem de forma brilhante, mas sobretudo pensam. Então, é verdade o que você está dizendo. Eu não sou uma pessoa assim tão culta, eu me esforço, eu me considero uma pessoa esforçada, tento superar os meus limites, dobrar as minhas poucas possibilidades para estar junto com os meus alunos aprendendo. Eu sempre digo que cada dia que eu entro em sala de aula, já se vão 36 anos, eu entro para aprender, mais do que para ensinar até. E sempre quando eu saio, percebo que saio melhor do que quando entrei. Professor, já vi que o nosso papo vai longe. Vai longe. Vamos fazer um pequeno intervalo para voltarmos novamente com a filosofia do direito. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem.
Caro telespectador, caro internauta, estamos entrevistando uma pessoa maravilhosa, o professor Carlos Alberto Melo. Professor Carlos Alberto. Voltemos ao direito e a filosofia como base do direito. Eu estava lendo aqui que a filosofia é a base do direito. Aí ilustra bem essa afirmação as palavras de Cretela Júnior, em 1993, quando ele disse: o problema da justiça, que é a força motriz que impulsiona o direito, é, no fundo, problema eminentemente e, por excelência, filosófico. Filosófico, sem dúvida. O direito pensa. Pensa e mais que pensa. Eu acho que uma das grandes diferenças do direito para as outras ciências, sem querer criterizar nem fazer uma escala de valores entre elas, é que o direito, além de ter que pensar e resolver alguns problemas, e já falarei um pouquinho sobre isso rapidamente, o direito pune. Eu não sei se as pessoas já pararam para pensar um pouquinho e tentar entender, compreender quais são as formas que nós temos de punir. Qual é a maneira correta de punir? Educando. Pois é, a educação, aquele exemplo da Clarinha, está vivo nesse seu programa e eu acho que pela sua linha de trabalho ele ficará vivo sempre, aquele exemplo. Então o direito, ele não é só, às vezes a gente pensa que a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, são essas as ciências que lidam com o dilema humano, também. Mas depois tudo estoura no colo do direito. Tudo. Vamos só tomar um exemplo bem recente, mas aconteceu. Infelizmente, aquele desabar trágico do prédio lá em São Paulo. Coisa horrível. Não é? Pronto. Então, ali está um exemplo vivo de onde o direito pode entrar para resolver. Olha, são interesses públicos, coletivos, individuais, privados. Dilemas sociais, dilemas da administração, né? Então, depois que todas as ciências participam disso, elas marcam o encontro com o direito. Os problemas dos sem-terras, por exemplo, que muita gente odeia, atira pedras e não sei... O que é isso? E aquela ocupação do prédio que você acabou de falar, era de pessoas sem teto, que não tinham para onde ir. Então aí vem o direito. É o direito. Chama o direito para resolver. Isso. Então o indivíduo, os profissionais do direito, têm que ser profissionais preparados para a vivência desse dilema humano. Do dilema humano. Você veja, por exemplo, no ambiente familiar, o chamado direito de família, os traumas familiares, a violência, o casamento, o desfazimento do casamento, as relações entre homens e mulheres, entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, entre filhos e pais, né? Pensões alimentícias. Como trabalhar tudo isso sem que a gente possa também se recolher, pensar, para buscar, através do direito, utilizando a lei, o sonho da justiça. Direito, lei e justiça são três coisas absolutamente diferentes, mas que devem conviver harmonicamente. Eu, através do direito, me utilizando da lei, eu tento fazer justiça. Professor, é interessante quando a gente lê um pouquinho mais, até eu tive que ler para poder conversar com você, né? Eu fui ver como antigamente era feito, era tudo em cima dos mitos. Sim. Vamos dizer assim, a justiça, as coisas. Aí depois de Tales de Mileto, não é isso? É que veio assim, o estudo pela natureza, que aí foi colocado pelo dia a dia, porque antigamente só existia justiça pelos mitos. Professor, o que é justiça? Que pergunta difícil, hein, professor? Muito difícil. Muito difícil. Eu deixo meus entrevistados numa calça curta. Minha querida Cláudia de Bulhões,
Essa pergunta ela é mais inteligente do que difícil. Eu não vou responder por mim, Sim. porque o meu alcance é muito pouco para a profundidade que o seu público merece com a pergunta que você faz. Mas um grande jurista alemão, e cada dia mais presente no nosso pensar, ele responderia, e eu vou pedir licença a ele, a Hans Kelsen, para responder com as palavras dele. Melhor do que dizer o que é justiça é nunca parar de perguntar. Olha que fantástico. Nós temos que estar sempre perguntando o que é justiça. Porque aí esse nosso pensar, e você puxou isso a partir da filosofia, da história do direito, né? O nosso perguntar nos põe obrigatoriamente diante do pensar, né? Então ele promove uma dinâmica constante, uma dinâmica muito constante. E a sociedade, o processo civilizatório não para, não tem como parar. Ninguém vai conseguir fazer um processo civilizatório estancar. Ele está sempre em movimento. Por isso que eu acho que o Kelsen me socorre nessa hora. Professor, eu gostei muito desse conceito sobre justiça, mas eu tenho assim mais uma dúvida para... É assim que fala em direito, para provocar. Provocar. O direito é uma provocação. Fala provocar, é uma provocação é constante. O seguinte, porque a gente vê muito a justiça... Existem as leis, existem os códigos, tudo, mas a justiça é muito feita pelas conservas culturais. Sim. Certo? Então, será que a justiça, ela muda de acordo com o pensamento do homem? Eita pergunta, hein, professor? Eu já sabia, quando eu vinha para cá, eu vinha pensando, meu Deus do céu, que eu tenho um pouco de luz para poder acompanhar o raciocínio daquela mulher maravilhosa, que eu sabia que ia estar diante de uma pessoa inteligente, Cláudia. Porque a gente vê as coisas mudarem. Não é? É isso mesmo. E com isso o direito, com isso as permissões. Eu vou lhe dar um pequeno exemplo. Eu não me sinto tão velho. Não sou de um garoto de 20 anos. Não, mas você para mim é bem novo. Não, somos jovens. Somos jovens justamente por isso. Porque nós estamos nessa dinâmica do processo civilizatório, que não para. Você está aqui hoje, mas nem sempre você teve um estúdio de televisão com a tecnologia que você tem hoje. Realmente. Não é? E aí, o que é que você fez? Você se adaptou, você se reinventou, você conheceu, não parou de estudar, não parou de ler, O jornalismo é um exemplo claro disso. Muito difícil, Você viu? talvez tenha feito textos numa máquina de escrever ou num linotipo, para lembrar daquelas máquinas que nós tínhamos das gráficas. Que ia de letra por letra. Pois é. E agora está você fazendo um programa, se quiser até de casa, através de um celular. Sim. Você pode fazer o seu programa assim. Eu vou dar um pequeno exemplo que o seu público, jovem ou um pouco mediano ou mais velho, poderá entender perfeitamente. Vocês se lembram das cartas? Professor, lembra que no meu tempo a gente namorava pela revistinha que tinha? Olha, cara, telespectador, vocês que são jovens não sabem isso. Existe uma revistinha, não tem hoje os grupos de bate-papo, eram as revistinhas. Então, eu não sei quem dos telespectadores que estão agora nos ouvindo e vendo, escreveu uma carta. Muitos jovens nunca tiveram um papel na mão para escrever assim, Maceió, 5 de abril ou de maio de 2018. Prezado amigo, estou lhe escrevendo para receber e dar notícias. Como vão todos? É isso mesmo, Espero professor. que esta vá lhe encontrar perfeitamente bem, com saúde junto aos seus. Mais ou menos assim, para não falarmos das velhas cartas de amor, que de tanto amor e de tantas cartas viraram até livros. Sim. Pois bem,
Já ainda semana passada eu estava relendo Cartas de Amor a Heloísa, do Graciliano Ramos. Pois bem, hoje, e não faz tanto tempo, eu me lembro eu postando carta, telegrama, numa loja dos Correios, e ainda com aquele velho gesto de colar o selo, passando um pouco de saliva. E depois veio aquele que a gente fazia assim, não era? Colava. Isso Exatamente. O mais anti-higiênico que fosse, Isso. mas era assim. Pois bem, hoje nós não mais escrevemos cartas. Ainda mandamos e-mails. Sim. Mas as mensagens do celular, e quanto mais breve, melhor, o WhatsApp, né? Os Instagrams, seu programa está virtualmente sendo visto em qualquer lugar do mundo. Então, só nesse item correspondência, você veja quanto a civilização andou. Como foi longo esse caminho. E o direito, como é que ia ficar? Atrás, por exemplo, o Código Penal tem um tipo, um artigo, um crime, que se chama violação de correspondência. Foi por isso que eu chamei o seu telespectador para pensar numa carta. Sabe por quê? Você imagina como é desconfortável, desagradável, ofensivo lhe chegar uma correspondência cujo envelope foi violado, aberto por alguém. Até em casa não se podiam abrir. Eu fui criada que correspondência para mim, minha mãe, meu pai não abriam, minha avó não abria, minha irmã não abria. Falta de respeito. Exatamente. Falta de respeito. E ele gerava ao destinatário, porque a correspondência tem o remetente e o destinatário. Sim. Ao destinatário gerava um desconforto terrível, inaceitável, inexplicável. E falta de educação. Falta de educação da mais grossa possível. Pois bem, hoje nós temos o e-mail. Você tem o seu e-mail? Eu tenho. Eu tenho uma senha de e-mail. Então, precisa o direito mudar a regra de violação de correspondência para dizer que o e-mail é uma correspondência, é uma carta, que o seu celular que tem uma senha, o seu WhatsApp, é uma caixinha de correio? Não precisa. O que é que precisa para cair agora de volta naquele terreno do pensar, da filosofia, do direito que acompanha o processo civilizatório? Precisa que você, estudante de direito ou não, pessoa comum, possa pensar assim, olha, a carta mudou de forma, ela já não é aquele papel escrito, lacrada dentro do envelope, tá? A minha caixa de correio, eu chamo assim, o meu correio eletrônico é o meu e-mail, é o meu WhatsApp. O lacre, que pode ser violado, é a minha senha. Ora, como você se sentirá se aqui no seu programa eu pegasse o seu celular, se ele estivesse aqui, e fosse ver as fotos ou as mensagens que você tem no seu WhatsApp? Era aquela mesma coisa que estava lá com a nossa correspondência violada. Vamos celebrar um alagoano, Pontes de Miranda. Né? Pontes de Miranda pensou muito sobre isso. Vamos celebrar um brasileiro, Miguel Reale, o velho Miguel Reale, pai do Miguel Reale Júnior, que hoje é vivo. O velho Miguel Reale, ele compôs uma trilogia jurídica que ele diz assim, fato, valor e norma. Ora, para você compor o direito... Fato, valor e norma. Fato, valor e norma. Tá? Então, para você compor o direito, você tem que pensar nessa trilogia jurídica. Ora, você tem um fato, esse é um fato que está no mundo normal, no mundo dos fatos, onde habitam todos os fatos, e esse mundo é imenso. E determinado fato, ele ganha relevância, interesse, isto é, a comunidade, as pessoas que estão envolvidas com aquele fato, valoram aquele fato. E muitas vezes esse fato precisa de uma norma para ser regulamentado, para que ele seja... Por aí que entram as conservas. Isso. Não é? Então aí vem os nossos costumes, é o chamado, a gente chama de direito
consuetudinário. Consuetudinário. Aquele que vem dos costumes, dos hábitos, da nossa maneira, de viver, as nossas influências familiares, religiosas, os ensinamentos do dia a dia dos nossos avós. Professor, tudo isso vai construindo o direito. É muita coisa. Ainda vamos conversar mais. Vamos para o nosso intervalo, porque daqui a pouco voltamos com mais direito, mais filosofia, e eu vou castigar ele com o ECA. ECA. Até já. Você sabia que o Brasil é o campeão da lista de países que sofrem fraudes na internet, também conhecidas como phishing? O phishing é o roubo de dados pessoais, como número de cartão e senhas por meio digital. Essa é a terceira vez que o país aparece no topo da lista, seguido de China, Austrália, Nova Zelândia e Azerbaijão. Cuidados básicos para sua segurança na internet. Não abrir e-mails suspeitos. Fazer downloads apenas de fontes conhecidas. Utilizar sempre o antivírus, que deve estar atualizado. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Meu caro telespectador, meu caro internauta, voltamos após o intervalo. Como é maravilhoso conversar com o professor Carlos Alberto Melo. Professor Carlos Alberto é assim, eu tenho um termo que não existe no dicionário, é abraço plangente. Não conhecia. Não pode existir. Não pode conhecer. Esse termo eu criei uma vez e eu disse assim, é muito mais do que abrangente, é abraço plangente. Abraço plangente. E nós estávamos conversando sobre a filosofia do direito, mas eu quero perguntar a você sobre o ECA. Porque hoje a gente, parece que ninguém mais fala no ECA, né? Muito pouco. É exercido, né? Mas não se fala naquele movimento de 1990. Não. Mas talvez, Cláudia, porque àquela época o Estatuto da Criança e do Adolescente estava em processo de implantação. Então a imprensa era uma novidade, a mídia, toda a mídia falava, outros desconfiavam, diziam que ele não ia pegar, não ia vingar. Então havia um movimento nesse sentido. Hoje ele está instalado, implantado e está funcionando, graças a Deus. Então talvez por isso se fale menos no dia a dia, mas ele acontece, ele é uma lei moderníssima, exemplar, talvez a melhor legislação que tenhamos no mundo nesse aspecto. E é talvez a mais moderna que nós tenhamos aqui. A mais moderna, sem dúvida. Sem dúvida. Eu me lembro em 1990, né, quando começou o ECA, que eu fui assistir a muitas palestras lá no Rio, porque eu trabalhava com crianças lá na FUNABEM. Sim. Aí a gente tinha que trabalhar, tinha que entender aquilo. Mas é interessante, professor, que foi o código, né? Código? É um estatuto. Estatuto, o estatuto. Não faz grande diferença, estatuto e código no sentido prático, mas na verdade é um estatuto. O código tem uma outra técnica, digamos assim, ele foi tão bom, e é tão bom que até hoje não mudou. Teve umas pequenas mudanças, mas a principal característica sobre isso, Cláudia, que é bom que se diga, é que o Estatuto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não foi escrito por nenhum legislador oficial. Não há um só deputado, um só vereador ou senador, em qualquer nível da República, que possa se dizer autor do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um estatuto, um conjunto de normas que advém. Se lembra que eu falei do fato, valor e norma? Sim. Aquilo é a teoria tridimensional do direito que Miguel Reale nos oferece para estudar. Pois bem, os fatos vêm
daquele ambiente social, sobre o qual lhe falei, que ganharam importância para a sociedade, que se mostraram carentes de uma regulamentação. E a própria sociedade foi quem o escreveu. Eu lhe digo com toda honra, com todo orgulho, com toda vaidade, no sentido, claro, normal, do orgulho e da vaidade que todos nós temos. Né? Que eu pude participar desse primeiro momento. Cheguei a viajar, daqui para Brasília com meninos de rua que se assentaram nas cadeiras da Câmara do Congresso Nacional. Foi na época até do Collor, Isso mesmo, foi ele foi aprovado. A Margarida Procópio era a nossa... Temos grandes alagoanos ali, inclusive o professor Carlos Alberto, que Participei daquele primeiro momento, junto com outros colegas, é claro. Quando você disse que esteve no Rio de Janeiro assistindo palestra, eu não sei como não nos encontramos por lá. Porque eu ia, àquela época, para o Centro Unificado de Educação e Pesquisa da UERJ, onde o Gisálio Cerqueira era um dos diretores, para participar de palestras. Professor, o senhor não foi para uma palestra promovida pela Globo, não? Eu não me lembro, porque eram tantas. Não sei porque agora o senhor falando que não nos encontramos, eram tantas, Eu acho que naquela época, eu era, vamos e venhamos, eu estava formada em serviço social, porque eu sou assistente social e sou psicóloga e sou comunicadora. Aí disseram assim, aquele que está ali é de Alagoas. Agora eu não posso dizer, porque já tem tanto tempo, né, professor? Já tem muito tempo e foram muitas palestras. Foram. Era um grupo, assim, no Brasil inteiro, de uns 20, 25 juízes, promotores, pedagogos, assistentes sociais. E desculpe ter interrompido o senhor, mas eu fiquei achando que eu tinha visto. Então, levou as crianças, né? Isso, o Estatuto foi escrito pelos meninos de rua, apoiados pelo movimento de meninos e meninas de rua, por exemplo, aqui em Alagoas, se você me permitir prestar uma homenagem. Pois não? Olha, aqui em Alagoas tem um homem a quem Alagoas deve muito e o Brasil. E foi um dos maiores entusiastas do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu acho que boa parte dos alagoanos cresceram no consultório dele. Dr. José Gonçalves, pediatra. Dr. José Gonçalves foi um dos grandes estimuladores, trabalhadores. Ele pôs a mão na massa pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A professora Cláudia Malta, que infelizmente não a temos mais conosco, lá na Universidade Federal, montou na Universidade Federal um grupo de estudos sobre o direito da infância e da juventude. E quem me pegou e jogou dentro desse forno, era um verdadeiro forno que estava preparando a massa, e eu aproveito também para agradecer a ele, foi um querido amigo que ainda hoje presta seus serviços à comunidade alagoana, um promotor de justiça, um procurador de justiça, meu querido amigo Dr. Sérgio Jucá. Ah, Sérgio, ele sabe como eu amo ele. Sérgio, por onde você anda que a gente não lhe vê mais, Sérgio? Traga-o aqui, que ele tem ele sempre... já me prometeu, desculpe, professor, mas quando fala no Sérgio Jucá, ele foi meu companheiro de rota, no Maceió. Né? O Sérgio o doutor Sérgio Jucá, sobretudo, ele e a família, a Carol, os filhos dele, né? Eles são, sobretudo, amáveis. E o Sérgio foi que me deu esse caminho. Ao lado dele estava, à época, você deve ter conhecido, era o juiz da infância e da juventude daquela época, chamava de juízes de menores, né? Estava o doutor Geraldo Tenório. Olha que figura extraordinária. Então o Sérgio, doutor Sérgio Jucá, me fez esse grande favor. Foi ele que jogou a primeira chuva de estímulo, né? que me molhou, que me fez incorporar do ponto de vista, inclusive, voluntário. Que figuração linda que você fez agora. Ele fez isso, né? Ele me untou de alegria e prazer e de estímulo, me aproximando desse movimento aqui em Alagoas. Dr. Zé Gonçalves, eu já conhecia, porque outro palmeirense emérito. Ele é irmão da Eliette. E o Zé Gonçalves, o Carlos Gonçalves, irmão dele, ainda hoje em atividade com a pediatria, a Jacira, sua esposa, a Carol, que está estudando Direito,
filha do Carlinhos. Quer dizer, o Zé Gonçalves merecia uma homenagem muito especial por tudo que ele fez naquela época como pediatra, pelas crianças, pelos adolescentes, defendendo intransigentemente os seus direitos. Me lembro que ele foi um dos grandes influenciadores para que se escrevesse no Estatuto uma norma que se permitisse, obrigando os hospitais a permitir que as mães ou as pessoas afetivamente ligadas diretamente àquela criança enferma tivesse que ter um lugar reservado para ela acompanhar a criança doente. Olha que coisa... Por que isso, Cláudia? Você que é psicóloga, assistente social, você que tem tanta experiência, porque ele já dizia naquela época que o primeiro e o melhor remédio para qualquer doença é o carinho, é o afeto, é o amor, a segurança do amor incondicional. Então, eu aproveito, muito obrigado por essa oportunidade. Olha, nós aqui já reverenciamos várias pessoas maravilhosas, sim, né? José dúvida. Gonçalves, o Sérgio Jucá, Geraldo Tenório. Só nessa área da criança e adolescente. Tem vários. Na área da criança e adolescente, Alagoas deu uma grande contribuição. Então eu estava, graças a Deus, por essa indicação do Sérgio, eu estava ali naqueles primeiros momentos. Aí quando você levou essas crianças, elas foram para lá e ficaram sentadas? Não, na verdade elas foram levadas pelo movimento de meninos e meninas de rua, que era quem lidava e sabia lidar muito bem. Reginaldo, a esposa dele, tinha aqui em Maceió um grupo muito bom. O senhor está escrevendo sobre isso? Professor, não pode isso Cláudia, ficar no esquecimento. Esse é o meu grande defeito. Vá pelo menos gravando, professor. O meu querido amigo Sávio Almeida me estimula tanto. Porque é histórico. Eu tenho umas coisas... Desculpe, eu corto o entrevistado, porque eu quero que ele escreva, porque isso é história. Eu agradeço muito a esses estímulos que recebo, minha família também recebe, mas eu tenho um defeito que eu não consegui vencer. Eu não gosto daquilo que escrevo. Eu acho impublicável o que eu escrevo. Então, quem levou os meninos para Brasília, na verdade, foi o movimento. A gente apoiava, até porque você há de convir, agora sem nenhuma vaidade, se eu já falei com alguma vaidade, agora sem nenhuma vaidade. A presença, às vezes, de um promotor de justiça, de um juiz, serve de referência. Dá uma força. O que a gente não deve é se vestir dessa vaidade e fazer do paletó e da gravata uma condição de inacessibilidade, não é? Mas a gente prestigiava, acompanhava, com eles aprendi muito. E o Estatuto, então, acabou sendo aprovado. Você lembrou muito bem, era presidente da República, o hoje senador Fernando Collor de Mello, aprovado sem nenhuma emenda pelo Congresso Nacional, e o presidente não se atreveu a vetar nenhum artigo. Depois, agora, até por conta da eclosão dessa coisa que sempre aconteceu, o abuso, a exploração, quer da mão de obra, quer sexual, de crianças e adolescentes, então já tivemos algumas alterações. Era isso que eu ia sutis, mas tivemos. E hoje aqui em Alagoas você tem pessoas muito mais autorizadas do que eu para lhe falar melhor sobre essas alterações e sobre essas conquistas. Mas, professor, o senhor... Lá vai bala. O senhor hoje mudaria alguma coisa no ECA? No Estatuto da Criança e do Adolescente? Muito pouca coisa. Cláudia, sempre que me atrevo a falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, eu quero de novo lhe pedir permissão e acho que o seu programa, gente da gente, tem cabimento para isso e é preciso encarar e se falar nisso. Eu sempre dizia ao público que me ouvia, eu não abro mão ao falar sobre criança e adolescente, a fazer qualquer reflexão, como estamos fazendo aqui, e não colocar para e passo a questão dos idosos. Sim. Infelizmente, ainda somos, eu estou dizendo ainda porque eu acredito em mudanças. Eu sou um eterno sonhador. Eu sou feito, como diria Shakespeare... Triste daquele que o sonho... Que não sonha, não é? Eu sou feito do mesmo material de que é feito o sonho. Eu acredito num país melhor. Mas, infelizmente, ainda somos uma sociedade
que não cuida bem das suas crianças, dos seus adolescentes e dos seus idosos. Portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei necessária, feita, muita gente dizia à época, isso é uma lei para a Suíça, isso é uma lei para... Não, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi feito para uma sociedade que ainda não resolveu os seus problemas básicos, suas necessidades básicas. Professor, a gente conversa até amanhã, mas a gente tem que ir para o nosso intervalo e voltamos com o procurador militar, que até agora foi o professor e o promotor. E vamos para o procurador militar. Até já. Caro telespectador e caro internauta, eu creio que vocês estão gostando do programa Gente da Gente, porque o professor Carlos Alberto, olha, senhores e senhoras, companheiros e companheiras, é uma sumidade. Nós conversamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas agora a gente tem que entrar numa função que ele está exercendo, que eu acho dificílima. E ele disse com a maior calma que não é tanto difícil. Professor, como que não é difícil, professor, ser um procurador militar no estado de Alagoas, professor? Procurador militar. Cláudia de Bulhões, telespectadores do Gente da Gente. Quando eu digo que não é difícil, não é que seja fácil também, né? Mas é que é uma função, nesse caso de procurador militar, inerente ao Ministério Público e para a qual a gente deve estar preparada. Agora, como todo trabalho, como toda função que a gente desempenha, tem lá também suas dificuldades. Mas, sinceramente, até hoje, eu tenho procurado desempenhar essa função da melhor maneira possível, mas não posso, como você generosamente e com justiça abriu o seu programa agradecendo aos seus colegas de trabalho que não aparecem aqui na câmera, não é? Aqui no vídeo, que não estão no vídeo, e sem eles você realmente não faria o programa, eu também não faço nada sozinho. É claro que há toda uma estrutura que nos ajuda, a começar pela minha própria instituição, o Ministério Público, né? E atualmente o Procurador-Geral de Justiça tem nos dado, é o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, e tem nos dado um apoio extraordinário. Então a própria instituição já nos favorece. Depois, ainda que se façam críticas, mas a própria instituição Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Nós temos excelentes quadros. Se aqui ou acolá acontecem desvios, em toda a profissão também acontece, mas nós precisamos olhar com melhores olhos para aqueles bons quadros. Olha, a gente olha para os ruins, não é, professor? Pois é. E se você olhar, a função de um bombeiro militar, a função de um policial militar, quer dizer, na mão deles, muitas vezes, estouram os piores problemas. Depois que tudo falha, estouram nas mãos deles. Eles têm que estarem sempre prontos para o inesperado. Eles têm que estar sempre prontos para enfrentar, até para sacrificar, como temos visto tanto, principalmente no Rio de Janeiro, a própria vida. Sim. Não é? Então, é isso que eu digo. Nós trabalhamos ali, eu não trabalho só, a gente conta e é uma experiência extraordinária, porque o meu trabalho é compartilhado sempre com um juiz togado, um juiz de direito, e com, normalmente, mais 4, pelo menos, oficiais que compõem os conselhos que vão julgar.
E eles, claro que trazem aquela experiência que falta ao civil. Falta ao civil, que é a experiência da caserna, da vida militar, a compreensão da disciplina, da obediência, da hierarquia. Não é? Então isso é uma ajuda extraordinária. Por isso que eu não posso, de modo algum, se consigo exercer a minha função de forma pelo menos razoável, eu não posso deixar de creditar a essa estrutura outros, aqui os colegas de trabalho, um assessor, um estagiário que nós temos, os colegas que trabalham lá na vara de justiça militar, aquele crédito que você deu aos seus colegas que trabalham aqui com você. Então acaba se tornando um trabalho menos, digamos, exaustivo ou compartilhado, vamos falar assim. Tem muito caso? Tem. Agora lá vem eu, né? É como caso. Sempre, sua pergunta é muito inteligente. O problema é que eles não são vistos, assim, mostrados pela mídia, senão quando são graves, principalmente quando um policial não age da melhor maneira. Então aquilo se torna facilmente notícia, diríamos antes, de primeira página. Exatamente. Antes diríamos assim. Aí vira manchete, né? E muitas vezes as pessoas nunca olham para as circunstâncias que fizeram aquele fato acontecer. Professor, o senhor está falando muito filosoficamente, muito bonito. Mas eu perguntei, tem muito caso? Aí, quais são assim, os casos que o senhor... Primeiro, eu quero saber o que o procurador de militar faz. O que ele procura? O que ele procura? Desculpe a minha espontaneidade. Não, é claro. E a minha idade já me permite. Não é, eu acho que o senhor procura? Eu acho que não é espontaneidade, não. Eu acho que é o dever jornalístico que você sabe exercer tão bem, que você faz certamente a pergunta que o telespectador gostaria de estar aqui fazendo. Também a mim me estranha esta palavra de procurador, né? Logo a gente pode mesmo dizer, ainda que brincando, mas sério, você está procurando o quê? O que é que você procura? Bom, o procurador em direito é aquela pessoa que recebe de alguém uma autorização para procurar os seus direitos. Você dá uma procuração a uma pessoa para que ela busque os seus direitos, fale em seu nome, interfira em seu favor, né? Peça por você. Então, o Ministério Público, em várias situações da vida comum e da vida especial, como é o caso da vida militar, ele tem a procuração dada pela lei para intervir, para interferir em nome de uma coletividade, em nome de um interesse, em nome de uma harmonia social, do bem comum. É uma palavra, uma expressão que está muito desgastada, né? Bem comum. As pessoas às vezes falam, mas não agem como tal. Então, assim como nos casos comuns, você imagine que todo mundo conhece, por exemplo, o juiz que faz o casamento. Então, é um juiz que a gente chama do direito de família. A gente conhece o juiz que preside o tribunal do júri. É um juiz do tribunal do júri. Então, a gente chama esses casos assim, de justiça comum. Mas nós temos algumas áreas do direito que são especiais, até especialíssimas. Há pouco falamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma área especial, criada para cuidar daqueles casos que envolvem os interesses das crianças e dos adolescentes, os interesses em geral. O direito trabalhista, criado para resolver as relações entre capital e trabalho, entre empregado e patrão, e empregador. Sim. Não é? Então, a vida militar, talvez você possa concordar comigo, é uma vida especialíssima. Os militares, por exemplo, vamos admitir, eles não têm férias. Sábado nem domingo, em qualquer momento eles são acionados. Muitas vezes um militar está em casa com a sua família num dia de domingo, num repouso semanal, e chega alguém lá chamando porque ele é militar para resolver um problema. E assim, são outros
aspectos. Ele vive sob uma doutrina da obediência, da hierarquia. E eu vou pedir licença também para agradecer a um militar. Agradecer ao o Major Felipe, que está dirigindo tão bem o BPTran. A gente sempre fala só nas coisas ruins, né, dos militares. Mas o Major Felipe, claro, todos, eu não sei de faltas, nem de acertos, nem de desacertos, mas ele tem se mostrado uma pessoa competente, como o Emanuel, Tenente Emanuel, da Lei Seca também. Então, a gente tem que, nesses momentos, né, professor, referendar essas pessoas também. Eu vou me filiar a esse seu destaque. Outros merecem também, é claro. Mas eu estive há pouco tempo fazendo uma visita lá no BPTran, justamente em homenagem a esse trabalho. Nós temos, não sei se você sabe, o Coronel Rocha Lima, por exemplo, comanda aquela área, uma área enorme. Ele comanda um batalhão que fica ali em cima, na ladeira do óleo. Mas você sabe que aquele batalhão, ele é responsável pela segurança, por tudo que acontece em toda aquela região alta de Maceió, até a Guaxuma e toda essa região, quase até Paripuíra. Uma área de uma extensão extraordinária. E ele consegue, posso dizer até um pequeno número de policiais, dar conta desse serviço. Isso é extraordinário. Professor, e quais são os casos mais, assim, corriqueiros? Bom, os mais corriqueiros estão vinculados aos crimes que são tipicamente militares. Porque o direito militar, o Código Penal Militar, que é o principal instrumento de trabalho da gente, ele é aplicado na Justiça Estadual, que é o meu caso, o nosso caso, apenas aos policiais militares e aos integrantes do Corpo de Bombeiro Militar. Na esfera federal, ele incorpora os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. Somente a esse público. Então, tem crimes... E a Polícia Federal? Quem que? Justiça Comum. Justiça Comum. Justiça Comum, Justiça Federal. Polícia Civil, Justiça Comum. Guarda Metropolitana ou Guarda Municipal, Justiça Comum. A diferença fundamental, Cláudia, é que esses militares da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eles vivem sob uma doutrina, no sentido do que é uma doutrina, da hierarquia, da disciplina. São os dois grandes pilares. Naturalmente que, havendo hierarquia e disciplina, não pode faltar obediência. Sim. Então, eles estão vinculados a isso. Por isso que você vê um militar, ele às vezes é punido porque está com um botão da gandola, que é a camisa, desabotoado. Porque ele não tem aquela tarja no peito onde está indicando o nome dele. Porque ele chegou 2 minutos atrasados. Se eu tivesse chegado ao seu programa 2 minutos atrasado, você talvez me perdoasse. Sim. Mas se fosse na vida militar, você diria, não entre em forma, se recolha, conversaremos depois. Professor, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. De fato. Nós agradecemos muito a sua presença. Cláudia, eu acho que o agradecimento por justiça, e não é nenhum favor, não é questão de jogar confete, tem que ser feito por mim. Você me deu uma oportunidade, primeiro, de estar num horário, num programa respeitável e de muito prestígio em toda a comunidade alagoana, onde você traz para Alagoas as coisas que interessam aos alagoanos. Olha, isso não é fácil fazer um programa assim. Não é, não. Não é. Depois você me dá a oportunidade de poder dizer aos seus telespectadores algumas coisas que são feitas ali discretamente, silenciosamente e que muitas vezes não se percebe. Os assuntos são muitos.
telespectador compreende. Ele tem que entender que não dá para você estar esmiuçando tudo aqui de uma vez. Não é? Mas você me deu essa oportunidade, eu lhe fico eternamente agradecido. Aproveito para parabenizar também a sua equipe, não é fácil fazer televisão assim, para parabenizar principalmente a você. O seu trabalho, do que eu conheço, muito obrigada, professor. Não termina aqui. Seu trabalho continua e graças aos alagoanos que nós temos você para promover esse tipo de conhecimento, de notícia e mensagem. Professor, muito obrigada, que já estão dizendo aqui que já estourou mais do que estourava o tempo. Que pena. Muito obrigada e até ao próximo programa.